Bem, amigos do grupo, supere a timidez nessa nossa semana maravilhosa. Aqui é Elomar Fontes falando e vamos para a nossa aula de hoje, quarta-feira, meio da nossa semana, marco definitivo para a reta final. E hoje o tema que eu trago para vocês para autoavaliação, para autoconhecimento, diz respeito a postagem que nós fizemos hoje, a interação que o grupo teve com relação ao medo, com relação à vergonha e à insegurança. Bem, é bem possível que você saiba disso que eu vou dizer agora, e a gente está aqui ao vivo, quem sabe faz ao vivo, e o slide não passa. Você tem que entender que as coisas são assim mesmo. E interessante isso acontecer, por quê? Olha só, eu estou tentando, não consigo. Porque a gente vai vendo como a gente consegue se... Nem tudo dá certo, né, gente? A gente tem que saber lidar com isso também. O que mais é possível? Como pode melhorar? 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 O que mais é possível? Não consigo. Vamos ver o que eu fiz aqui. Ctrl Alt Del. Não deu. Não deu. Aqui. Tá bom. Vamos lá. Bem, amigos, aqui é Elomar Fontes. Bem, amigos, aqui é Elomar Fontes. Nessa aula de hoje, quarta-feira, marco e meio da nossa semana do Supere a Timidez. E eu quero hoje trazer um tema baseado um pouco naquele slide que nós passamos mais cedo, no post que nós passamos mais cedo, fazendo uma enquetezinha perguntando se a timidez estaria atrelada a medo ou a vergonha. E maciçamente, tanto num grupo como no outro, a palavra insegurança veio muito forte, mostrando que talvez nem seja tanto a questão do medo, como também a questão da vergonha, mas sim a insegurança, a base fundamental. Ficamos ali com várias pessoas falando também sobre o medo, e é sobre o medo a ideia de trazer essa aula hoje para a gente desconfigurar algumas coisas, mas principalmente fazer com que você comece a mudar os seus paradigmas, a sua forma de pensar, porque a timidez, como eu disse, nasce antes no pensamento. Então, se você de alguma forma está pensando que você é tímido, você com certeza é tímido. E a nossa aula hoje vai se basear um pouco nesse livro do Bob Proctor, Penso e Acontece. Para quem ainda não conhece o Bob ele é um autor famosérrimo e ele é um dos autores do Segredo, ou seja, um dos precursores da lei da atração. Os ensinamentos dele são fabulosos e se você quer uma dica de livro, uma dica de vídeos no YouTube, assista Bob Proctor. Então vamos para o nosso tema. Possivelmente você viveu uma experiência e dentro dessa experiência, algo que você sentiu, que você viu, que você de alguma forma sentiu no sentido de receber, apanhar, ouvir um grito, ver alguém ou ver alguma coisa. Tudo isso, ligado aos nossos 5 sentidos, fazem com que a nossa mente catalogue alguma coisa, um fato, um ato,
como importante e de alguma maneira isso fica gravado dentro da nossa mente como sendo verdade. Essa é a dinâmica das coisas, essa é a dinâmica do que nós chamamos de crenças limitantes, dos valores que nós damos para determinadas coisas. Possivelmente alguém falou alguma coisa para você, maldosamente ou não, e você ouviu aquilo e você acreditou naquilo e você, de alguma maneira, você interiorizou que você é aquilo. Às vezes não é só alguém que falou, você mesmo construiu isso dentro de você e tomou isso como sendo uma verdade. Na sua mente, você passou a acreditar que você é exatamente tímido, você é exatamente inseguro, você é exatamente vergonhoso, introspectivo e outras coisas mais. Verdade? Será que você é realmente tímido ou tímida? Essa é a pergunta que eu te faço. Será que você realmente é uma pessoa que está perdendo oportunidades por conta da timidez? Ou a timidez é apenas um nome que você deu para justificar algumas perdas que você está tendo? Será que a gente consegue perceber isso? Será que a gente consegue aprofundar um pouquinho mais? Eu digo para você que isso é possível. E existem ferramentas hoje muito fáceis que vão permitir que você consiga superar todo esse conceito de timidez e consiga sim começar a dar suas classes, começar a falar em público de forma mais tranquila, começar a não ficar nervoso ou nervosa diante de uma apresentação, mesmo sabendo e dominando o tema. Possivelmente, as coisas que fazem a construção desse seu eu tímido pode ser facilmente desconfigurada através da PNL, através do coaching, através da psicologia positiva e outras ferramentas mais que nós vamos apresentar para você durante e no decorrer dessa semana. Fica comigo até o final, esse vídeo vai ser rápido, porém muito valioso. Às vezes você, ao longo da sua história, quando criança, como adolescente, como adulto, ouviu coisas ou permitiu que alguém dissesse para você que você era de determinada maneira. E por você ouvir aquilo repetidamente, você começa a pensar que aquilo é verdade e à medida que você vai pensando e pensando e pensando e pensando e repetindo o pensamento, aquilo vai se fortalecendo e criando uma casca que nós podemos chamar, inclusive, de rótulo. Você assumiu que por conta da opinião ou afirmação de uma pessoa, você passa a ser aquilo. E aí eu lhe pergunto, quem é você? Quem você é diante da sua timidez, diante dessa insegurança que você disse que tem, ou dessa vergonha, desse medo que impede você de realizar coisas para você? Quem é você de fato? Esse exercício é indispensável para você começar a fazer agora. Você precisa colocar isso no papel. Quem sou eu? E o exercício da aula 1 é a base para você começar a identificar o seu eu, as suas situações, as suas sensações e o que seria ou não satisfatório para você poder conseguir resolver pelo menos uma parte desse temor que é a timidez para você. Então, a pergunta que você precisa responder na aula de hoje é: quem você é? O que é preciso fazer para você começar a mudar esse aspecto de timidez em você? É preciso que você faça uma reconstrução. Na verdade, você precisa fazer uma desconstrução de tudo que você criou e fazer uma reconstrução de algo novo que você vai começar a trabalhar aqui, dentro da sua mente. Você vai precisar realmente se desvencilhar de todos os rótulos que colocaram em você, ou que você mesmo colocou.
Ah, eu sou tímida, eu sou tímida, eu sou tímida. Ah, eu não sei falar em público, eu não sei falar em público, eu não sei falar em público. Ah, eu não consigo dar aula, não consigo dar aula, não consigo dar aula. Ah, eu não consigo fazer vídeo, não consigo fazer vídeo, não consigo fazer vídeo. Todas as vezes que você repete, 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 aquilo se torna ótimo. Por isso que eu falo do conhecimento, prática e repetição. Eu falei isso na aula anterior. E tudo que a gente conhece, pratica e repete, a gente se torna mais forte naquilo, tanto para o lado positivo como também para o lado negativo. E que rótulos você está se dando? Que rótulos você está colocando em você? Quão impiedoso você está sendo com você, a ponto de você conseguir vestir uma máscara de timidez que está fazendo você perder grandes oportunidades na sua vida, no seu trabalho? Até que ponto isso está sendo vantajoso para você? Você está disposto a se desfazer desses rótulos? Porque às vezes o que vai acontecer é o seguinte: você está dentro da sua bola, da sua bolinha, e você não quer se livrar disso. Não, tá bom. Eu sou tímido, mas eu já me acostumei com isso, é assim que eu sou, eu não quero mudar. Se você tem o desejo de fato de mudar, o lugar certo para você começar a fazer isso realmente é aqui, dentro dessa semana, dessas aulas que você está tendo. Agora, se você realmente não quer sofrer o incômodo de sair desse lugar que é a timidez, de resolver o problema na raiz, realmente não é aqui o seu lugar. Porque aqui a gente precisa que você se entregue para você conseguir traçar o seu caminho para uma nova realidade. Você precisa tirar essas cascas de cebola e sair dessa bolha incrível que está prejudicando você, que está impedindo você de fazer grandes coisas. Porque se você teve a noção, o interesse de estar aqui participando desse grupo, é porque realmente a timidez ainda é um problema para você e você precisa de instrumentos, de armas, de ferramentas que possam tirar você desse lugar. Para que você seja uma pessoa alegre, extrovertida, capaz de estar no meio de pessoas, de grupos e escolher se vai ficar em silêncio ou se vai conversar, mas aí será uma escolha sua. Não uma imposição do seu físico. Eu tenho dor na barriga, eu tenho vontade de ir ao banheiro, me dá ânsia de vômito, eu fico suando. Vamos lá? Vamos avançar um pouquinho mais? Mas só avance nesse vídeo se você realmente quiser sair dessa bolha da timidez. Quantas coisas nós ouvimos e compramos como sendo verdade? E nós acumulamos esses conceitos externos, essas inspirações externas desde a nossa infância. Eu não sei o que você ouviu dos seus pais, eu não sei o que você ouviu da sua mãe, mas às vezes eu atendo pessoas, seja nas barras de Access, seja na EFT, seja no coaching, pessoas que trazem registros muito fortes de massacre, de opressão. Menina, você não vai dar em nada. Menino, você só serve para me dar desgosto. Você não serve para nada. Você é um burro. Você é um incapaz. Quantas invalidações nós recebemos ao longo da vida e vamos guardando isso desde a infância? Alguns se lembram dessas invalidações na época de infância, na época de adolescência. Eu recebi um monte de relato. Inclusive, Francisco, eu estou fazendo essa aula agora e eu vi hoje a sua postagem da gente fazer 2 grupos, um só de aula, o outro só com as interações. Achei fabulosa. E você vê que a gente está aqui, ó, nesse horário. Qual é o horário agora? São 8 horas agora. E eu estou aqui ainda no ambiente da incubadora de empresas, onde eu trabalho, onde eu ajudo pessoas, empresários, inclusive, a se desenvolverem na parte de autoconhecimento. E a gente vai pensar nisso aí, numa maneira gostosa de fazer isso. E quantas coisas nós guardamos desde a nossa infância? Se a gente fosse colocar num saldo positivo e negativo, a gente ouviu mais coisas positivas sobre nós, coisas que nos engrandeceram, ou nós ouvimos coisas que nos invalidaram?
Será que nós ouvimos muito mais que nós éramos bonitos? Igual esse bebê, olha que coisa mais linda, né? E lembra até o olho da Brenda, vixe, olha que interessante. E a gente ouviu mais coisas bonitas ou a gente ouviu mais coisas para nos colocar para baixo? E aí nós, nesse balaio de gato, nós temos pai, mãe, tios, irmãos, temos os professores, os vizinhos. E quantas pessoas que a gente deu valor e nos colocou numa situação de menosprezo, de inferioridade, e nós compramos aquilo como verdade e registramos isso para nós. Quantas vezes nós não fomos apontados, seja na frente de uma apresentação na escola, seja no trabalho, quantas pessoas nós temos no nosso dia a dia que fazem a gente se sentir numa zona de conforto melhor, nessa parte de segurança no falar, no se expressar, no se comportar. Essa imagem é um pouco batida porque ela reflete um gatinho olhando no espelho e se vendo como um leão. Bem, quantas e quantas vezes nós somos o leão e nos vemos como gatinhos? Eu gosto de abordar isso porque nós desconhecemos e não acessamos o nosso poder interior. Nós acabamos muitas vezes nos invalidando quando a gente tem um monte de potencial, e eu falo isso de cadeira, já aconteceu comigo, se bobear ainda acontece, mas a gente precisa ser relembrado todos os dias da potência que a gente tem. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora nessa aula, timidez, a sua timidez não é um problema. Vou repetir. A sua timidez não é um problema. Esse é o primeiro ponto. Não olhe a timidez como um problema, porque se você olhar como um problema, vai ser um problema. Nós vamos falar em um momento oportuno de como usar a timidez a seu favor, mas nesse primeiro ponto, pare de repetir que a timidez é um problema. Combinado? A timidez é sim uma proteção. Na verdade, ela é uma autoproteção. Todos nós, de alguma forma, nos sentimos tímidos em algum grau, em algum lugar, em alguma situação. Às vezes eu não sou tímida para... Vou colocar aqui um exemplo que não é verdade. Às vezes eu não sou tímida para fazer um vídeo, ou eu não sou tão tímida como outra pessoa. Consegue perceber? Eu, Elomar, tenho mais desenvoltura, fico muito melhor, e quem conhece meu trabalho sabe disso, fazendo palestras ao vivo, interagindo ao vivo. Eu brinco, eu sou bem-humorada, mas aqui com quem eu vou interagir? Eu não tenho com quem brincar, eu não tenho com quem falar, com quem interagir, com quem dialogar, com quem implicar durante uma palestra. Então, de alguma forma, a gente tem que reconhecer que todos nós temos graus de timidez e nos sentiremos tímidos em determinados momentos. Às vezes, na parte de relacionamento, eu também sou. Eu não sou uma pessoa que vou indo. Às vezes, eu sou mais pega do que eu pego, entendeu? Consegue perceber? E isso faz parte. Agora, baseado na psicologia, nós temos que entender um aspecto muito interessante. Eu me sinto tímido, ou a timidez é uma autodefesa. Eu estou me defendendo de quê? Eu estou me protegendo de quê? Essa é a pergunta. Eu estou me defendendo do julgamento? Eu estou me defendendo da crítica? Eu estou me defendendo da rejeição, do desprezo, da vergonha? Qual desses pesa mais para mim? Qual desses, para mim, me bate mais forte? E é isso que eu tenho que analisar. Quero que você anote isso. Eu tenho mais medo de ser julgado, de ser criticado. Que tipo de crítica eu não gosto de receber? Eu tenho medo de ser... Medo, né? Vamos lá. Eu tenho medo de rejeição, usando as palavras do pessoal. Eu tenho medo de rejeição, eu tenho medo de ser desprezada. Por quem? Rejeitada por quem?
Quem é importante para mim? Que grau eu estou dando de importância para isso tudo? Vamos por partes? A timidez nasce antes no pensamento. Eu vou repetir isso sempre, 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 sempre. A timidez nasce antes no pensamento. Nós criamos histórias dentro da nossa mente e existem as vozinhas aqui. Um lado, santinho, a vozinha do bem, e outro lado, a vozinha do mal. E quantas vezes nós desprezamos a voz do bem, vai para lá, e damos valor tão somente à voz do mal. Não é assim com você? Comece a observar os seus pensamentos. Comece a imaginar e a ver e a se tornar presente para isso, e você vai ver que você se lança para o futuro preocupado com algo que às vezes nem vai acontecer, e você fica ali martelando, martelando, martelando. O Augusto Cury fala a respeito disso, na síndrome do pensamento acelerado. O livro nem está aqui agora, é uma coleção, são 3 livros dele, de autocontrole, autoconhecimento. Não, na verdade é autocontrole. E o título é Ansiedade. Depois eu até passo para vocês os títulos desses livros todos que eu estou falando. Mas o mais importante é você perceber que muitas vezes o seu pensamento ele fica tão acelerado, mas te leva para o futuro. Te leva para uma situação, como vai ser lá na frente, semana que vem, quando eu tiver que apresentar? Como vai ser quando eu tiver que falar na frente? E a gente antecipa uma dor que às vezes nem vai existir. Tudo nasce na imaginação. Tudo se forma nessa nossa imaginação. E nós acumulamos o não. Nós voltamos à nossa imaginação e imaginamos coisas sempre no negativo. Pelo menos na grande maioria no negativo. Não vai dar certo, eles vão me criticar, eu vou tremer, eu vou esquecer, eu vou gaguejar. Como vai ser? Por que nós fazemos a escolha de olhar só o lado ruim das coisas, o não das coisas? Sim, tem uma explicação, e a psicologia fala sobre isso também. Quantos nãos nós recebemos até os 10 anos de idade? Quantos nãos uma criança recebe do 0 aos 3 anos de idade? Quantos nãos ela recebe dos 3 aos 7 anos de idade? Quantos nãos ela recebe de 7 a 10 anos de idade? E depois dos 10 anos de idade, quantos nãos nós não recebemos? Então nós estamos acostumados ao não, ao negativo, ao não pode, ao não correto, isso não é certo, isso não pode, o pecado. Fora isso, nós não nos preparamos, não nos preparam a mente para os sims. As pessoas e de um modo geral a sociedade não nos prepara para a validação, para sermos mais, para sermos melhores, para reconhecermos os sims que nós temos dentro de nós. Nós construímos e desenhamos o nosso cérebro, e quem faz essa construção mental sobre nós somos nós. Eu falo isso nos treinamentos e é verdade. Nós podemos prender uma pessoa, podemos algemar, podemos levar para o cárcere, no cárcere físico, mas o cárcere emocional, esse somos nós que criamos. Eu pinto a minha realidade mental, eu pinto a forma como eu me vejo no mundo, eu pinto a forma como as pessoas me veem no mundo, através da minha postura, através do meu comportamento, mas principalmente dentro da minha mente. Quantas e quantas vezes, às vezes eu estou num treinamento de liderança e as pessoas falam que um dos problemas de equipe é uma pessoa imaginar que a outra está falando mal dela. E aí você entra naquela invalidação comunitária dentro do ambiente de trabalho e torna-se um caos. Como você está pintando a sua mente? Que colorido você está colocando aí? Dentro dessa realidade do se mostrar para o mundo, que valor você está se dando dentro dessa forma que você está pintando, dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, dentro do seu pensamento. Nós falamos muito sobre segurança, e essa forma como nós nos pintamos, como nós nos moldamos, vai nos dar a segurança que nós precisamos para agir diante do mundo,
para nos portarmos diante do mundo. Se eu pinto dentro de mim uma imagem de que eu sou capaz, o mundo vai me olhar como eu sou capaz, ou pelo menos uma boa parcela desse mundo. E nesse contexto geral, a pergunta que eu fiz mais cedo foi: na sua opinião, a timidez tem mais relação com o quê? Com medo ou com vergonha? E de fato, a grande maioria desprezou o medo, apesar de muita gente ainda estar preso no conceito de que timidez tem a ver com medo. Medo do julgamento, medo da rejeição, medo de ser criticado, medo de ser chacoteado. Chacoteado? Nem sei se é. Tá vendo como é que a gente... Ai meu Deus, mas eu falei errado, será que todo mundo vai me julgar? Interessante ponto de vista. Se você vai me julgar porque eu não soube encontrar uma palavra agora, eu lamento. Se você vai pautar tudo que eu estou passando para você por um erro que eu tive, tudo bem. E quantas vezes nós não nos atemorizamos com medo de errar, com medo da crítica? Ah, mas ela falou errado. E quantos erros de português eu já não devo ter feito dentro dessa apresentação? Mas o que eu estou entregando tem que ser mais importante para mim do que eu mesmo. O que eu estou entregando para você em termos de expansão, de reflexão, tem que ser mais valioso do que eu olhar para mim e falar: ai, será que eu estou bonitinha nesse vídeo? E medo de ser ridicularizado talvez seja o mais temeroso dos medos. Porque ser julgado, a gente é todo dia. Ser criticado, a gente é todo dia. Mas se você ser apontado, ficar à mercê de risos, de chacota, talvez doa muito mais. Então, vergonha, será que a timidez realmente tem a ver com vergonha? E eu vou dizer uma coisa para você, essa insegurança que foi dito hoje durante o dia, nas respostas, ela realmente está ligada a esse sentimento todo que a gente tem. E qual é a saída para superar esse aspecto de timidez, seja ele no seu conceito, através do medo, da insegurança ou da vergonha? Qual é a saída para você superar esse sentimento todo de angústia que você sente? Esse fantasma de às vezes falar em público, de estar diante de outras pessoas, de fazer uma conquista, de defender um trabalho, uma tese, uma ideia, de começar a dar as suas classes, seja de barras de axis, de teta healing, de reiki, que eu ouvi muitas pessoas que investiram muita grana, muito dinheiro, para poder começar a dar aula de alguma coisa, e não tem coragem, que ainda se paralisa por um fantasma que ela colocou como sendo maior que ela. A timidez, se ela está dentro de você, ela não pode ser maior que você. Compreende isso? Quando nós colocamos aquilo que a gente teme maior que a gente, realmente ela vai ser. Mas se eu pensar que eu sou a grandeza de mim, nada vai me parar, nada vai me bater. O meu conselho para você: pare de repetir. Pare de repetir. Pare de repetir que você tem medo de falar em público, que você tem medo de começar a dar aula. Pare de repetir que você tem medo. Pare de repetir que você não consegue pegar no microfone. Se falar em público consegue ser um medo maior do que o medo da própria morte, imagine que vilão é esse. Falar em público é mais, nas pesquisas, é mais temeroso do que o medo da morte. As pessoas têm mais medo de pegar no microfone do que pegar o facão da morte. E olha que interessante, vamos pegar a morte como exemplo, tá? Só para a gente poder entender um pouquinho mais. As pessoas que falam que têm medo da morte, aí eu pergunto, será que essa pessoa
que diz que tem medo da morte, mesmo a pessoa que se diz ter medo da morte, será que ela anda de carro? Namorando, tirando selfie enquanto está lá, namorando, tudo bem, num carro desse a pessoa talvez nem tenha medo mesmo, né? Mas vamos mudar de carro, vamos mudar o cenário para ver se facilita a nossa compreensão. Mesmo a pessoa que fala que tem medo da morte, será que ela se coloca em risco andando de carro? Opa, nada contra os fusquinhos, eu já tive um fusquinho azul, não dessa cor, mas esse é mais bonito, com certeza. E olha que interessante, será que ela anda de carro? E quem já andou nesse carro, fala pra mim, não corria risco? Olha os aviões. Quem aqui, com medo da morte, andaria de avião? Subir em prédio? Andar de elevador? Mas por que, mesmo as pessoas que dizem ter medo da morte, por que elas se submetem a uma série de coisas, mas não se paralisam? Porque o foco está em outro lugar. O foco está no agora, naquilo que você precisa resolver e na segurança que aquele instrumento te dá. E como você, através do carro, através do avião, através do elevador, você consegue se sentir bem, se você se sente seguro. Então, realmente a palavra segurança é o ponto-chave. Nem tanto a coragem, mas a segurança. E como você constrói essa segurança? Através do conhecimento, através do preparo, através da sua postura diante desse cenário, através do seu objetivo claro e definido, através de um motivo que seja maior que você. Assim você consegue ter mais segurança. Você amplia o seu conhecimento, você se prepara, você tem uma postura que é exatamente a prática. Ao se postar, ao se expor, você está colocando em prática. Você tem um objetivo bem claro, bem definido, um propósito maior, que é o motivo, a sua missão, o seu desejo, o que você quer passar para as pessoas. Quantas pessoas entraram e saíram do grupo, entraram e saíram do grupo, entraram e saíram do grupo? Quantas pessoas desistiram sem antes chegar no meio da trajetória? E o segredo está exatamente nisso: conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. Quero falar melhor em público? Conhecimento, prática e repetição. Quero começar a dar aula? Conhecimento, prática e repetição. Quero melhorar a minha persuasão no relacionamento? Conhecimento, prática e repetição. Que tipo de leitura você está tendo? Que tipo de curso você está tendo? Nós vimos ontem na fabulosa aula que a Brenda deu. Fabulosa aula que a Brenda deu ontem, falando a respeito exatamente disso. De como você pode se expor, de como você tem que ter humildade para buscar curso, de como você tem que ter humildade para ouvir as pessoas, as dicas que as pessoas te dão. E vamos nisso, conhecimento, prática e repetição. Esquecer que você é o centro das atenções, porque você se paralisa porque você se coloca como centro. E enquanto você é o centro da atenção, não vai dar. Porque se você colocar como importante as outras pessoas, o que você vai entregar para elas, talvez você tire o foco de você e foque nelas. Se o que você precisa entregar para alguém é mais importante para ela do que para você, então entregue. Pare de se achar o patinho feio. Pare de colocar você na situação de inferioridade. Pare de se diminuir. Você talvez seja a preciosidade de todo um ambiente que precisa de você. Talvez você esteja muito preocupado se você é realmente feio, quando você só precisa ser você. Uma das coisas que me ajudou muito na minha época de juventude, que me ajudou muito a superar uma timidez que veio não na infância propriamente dita, mas na adolescência, na parte jovem de juventude, foi o teatro. O teatro me ajudou muito a me desenvolver na fala, na comunicação, na expressão. Uma outra hora eu conto para vocês essa parte da minha vida. Mas se você tiver oportunidade,
faça um curso de teatro, perceba como é que é a energia. No teatro é fogo, porque você tem que vencer a vergonha. Você vira árvore, você vira bicho, você vira outras pessoas. E quando você coloca isso em prática dentro do seu corpo, ninguém mais te segura. Você perde a vergonha porque você está se expondo num ambiente confortável. No teatro você pode também brincar com tudo isso. Na hora da apresentação, como é que você faz com o improviso? E se você errar o texto? Tudo isso ajuda você. E o teatro não me ajudou só na desenvoltura de palestras e tudo mais, mas me ajudou inclusive na advocacia. Claro que sim, porque você precisa ter habilidade para se comunicar. E isso trabalha mente, emoção e o corpo também. A gente brinca com algumas imagens do teatro porque você paga mico mesmo. E quando você começa a pagar mico num teatro, depois pagar mico na vida fica mais fácil. Então coloque o seu nariz de palhaço. Você tem um nariz de palhaço? Compre um nariz de palhaço. Olhe para o espelho, vá lá e coloque no espelho. Não vai sair na rua também, né? Senão vai dar ruim para mim. Mas coloque, compre. O desafio é compre um nariz de palhaço para você. Brinque com você. Brinque com você. Ria você primeiro de você. Depois que todo mundo ri, tudo bem. Você mesmo já riu. Tá bom? Vamos fazer esse exercício? E outro exercício fundamental. Eu estou pronta para receber a facilidade de. Eu estou pronta para receber a facilidade de. Eu estou pronta para receber a facilidade de falar em público. Eu estou pronta para receber a facilidade de apresentar meu TCC. Eu estou pronta para receber a facilidade de conversar com as pessoas. Eu estou pronta para receber a facilidade de dar a minha primeira classe de barras, ou de Theta Healing, ou de Reiki. Eu estou pronta para receber a facilidade de ser eu. Ok? Passei errado, mas tudo bem. Não coloque o seu pensamento em sentido oposto. Vou repetir. Não coloque o seu pensamento em sentido oposto. O que é isso? Se você escolheu agora trilhar o caminho para superar a timidez, para vencer sua insegurança, para vencer seu medo ou vergonha, conforme você deduziu para você, não coloque o seu pensamento em sentido oposto. Chegou um pensamento para você, e aí eu vou ensinar essa técnica em uma outra oportunidade, como você vai fazer para se desvencilhar, para impedir o pensamento de progredir de uma forma oposta ao que você decidiu. Repita: eu estou pronta para receber a facilidade de falar em público. Eu estou pronta para receber a facilidade de apresentar meu trabalho. Eu estou pronta para receber a facilidade de conversar com as pessoas. Eu estou pronta para receber a facilidade de cobrar pelo meu trabalho. Eu estou pronta para receber a facilidade de paquerar. Eu estou pronta para receber a facilidade de. Coloca aí as situações em que você realmente fica tímido, tudo bem? Alinhe o seu padrão vibratório. Não adianta você falar que quer vencer a timidez quando aqui você não está sentindo isso. Eu quero. Mas não quero muito. Eu quero só um pouquinho. Eu quero sem dor. Assim não dá. Você tem que alinhar o seu desejo, o seu pensamento e o seu padrão vibratório. Mas sobre isso a gente vai falar numa outra oportunidade. Mas faça isso. Quando você entender, preste atenção nisso, quando você entender que a vergonha, a insegurança, a sua timidez te dão prejuízo, vamos repetir? Quando você entender que a sua vergonha,
que a sua insegurança, que o seu medo, que a sua timidez te dão prejuízo, você irá investir com certeza na ousadia. Eu até coloquei aqui o filme Divergente, que eu sou uma apaixonada por essa série. Você precisa ousar mais. Você precisa identificar o termostato da sua ousadia. Qual é o nível da sua ousadia? Você é ousado ou não? Ai, eu não sou ousado. Então a gente vai ter que fazer exercício para ousadia. Combinado? É um pouco doido isso? Não. Se você quer vencer a sua timidez, se você quer superar a sua timidez, você tem que ter e aumentar a sua parcela, o seu nível, o seu termostato de ousadia. E a minha mensagem final para hoje é: não defenda-se do fracasso. Vou repetir: não defenda-se do fracasso. Não defenda-se do fracasso. O fracasso vai chegar em você, bate no peito o fracasso, receba o fracasso. Quantas vezes a gente já não caiu na rua, já tropeçou? Quantas vezes a gente fez uma coisa que deu errado? Quantas e quantas vezes nós já fracassamos e a gente fica com medinho de fracassar de novo? Nós somos humanos. Humanos. Com um ou com H, não estou me podendo, com H ou com um, não tem problema. Nós somos humanos. Você é humano, eu sou humana. Então a gente não pode se defender do fracasso. Deixa o fracasso vir. Não estou dizendo que você vai ter que ser fracassado, não é isso. Da mesma forma, quando eu falei, não queira fazer 100%, eu não estava fazendo um convite para você ficar na mediocridade, para você ficar no padrão mediano, não é isso. Eu quero que você vá do 51 ao 100, mas eu quero que você se permita brincar dentro do 51 ao 100, para que você consiga ter progresso. Progresso é melhor do que perfeição. Progresso é melhor do que perfeição. Feito é melhor que perfeito. E eu quero que você entenda. Colecione fracassos, porque através dos fracassos que você colecionar, você vai conseguir fazer uma estrutura e uma base muito mais sólida. A vida baseada só no sucesso, ela pode ser frágil demais, porque ela não vai ter a adaptação necessária para aguentar os trancos da própria vida. Na próxima aula, eu quero contar para você como quebrar os mecanismos de autoproteção. Essa autoproteção que nós mesmos colocamos em nós. Como eu quebro os mecanismos de autoproteção que me levam para essa terrível timidez. Muito obrigada, espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, compartilha, coloque aí um comentário, porque o seu feedback é muito, muito precioso, muito valioso para mim, para Brenda Gráfios, para o Ricardo Vicente, que estamos aqui envolvidos nessa semana para entregar a você o melhor conteúdo de superação de timidez que você já viu. Um grande beijo, não saia do grupo. Vamos juntos até na sexta-feira, ok? Fique com Deus e nos vemos na próxima aula.